E aí galera, GG, joinha, joinha. E aí, como é que você está quanto ao OTDR? Você sabe o que é um OTDR fibra ativa? OTDR fibra apagada? Você sabe fazer medição ponto a ponto? Você sabe fazer medição com splitter? Você sabe os índices para analisar o gráfico? Você sabe quando tem um conector, quando tem uma fusão, quando tem uma atenuação? Você sabe os mínimos detalhes sobre o OTDR? Então fica nesse vídeo até o final que eu vou te explicar tudo nos mínimos detalhes. Mas antes, eu vou abrir aqui uma geladinha, uma verdinha para o nosso vídeo ficar ainda melhor. Você sabia que era assim? Boa demais, hein? O OTDR ele é um reflectômetro. E o que é um reflectômetro? No português, as palavras que terminam com metro, normalmente elas são medidoras de alguma coisa. Quer que eu te dê um exemplo? O que é um amperímetro? Medidor de amperes. O que é um voltímetro? Medidor de volts. O que é um pluviômetro? Medidor de chuva. E o que é um reflectômetro? É um medidor de reflexo. Se você já sabe o que é isso, matou a charada. Você já sabe o que é o OTDR. Agora, como ele funciona? É isso que nós vamos ver nesse vídeo. Por exemplo, vamos lá. O OTDR, gente, ele é um instrumento que lê a rede e busca localizar falhas dentro da nossa rede de fibra ótica. Quem teve essa sacada foi um cara chamado Rayleigh. O que foi que o Rayleigh fez? O Rayleigh ele fez o seguinte, ele percebeu que a luz, ao tocar numa partícula, ela se espalha em todas as direções. Quer que eu te mostre um exemplo prático disso? Vou pegar aqui essa bolsinha e vou pegar aqui esse laser. Gente, se liga nisso. Isso é o OTDR, olha só. Você sabe por que você está vendo essa luz aqui nessa bolsa? Porque a luz está refletindo nas partículas da bolsa e está indo direto para o seu olho. Agora, se eu fizer um exercício com você e perguntar se você está vendo o caminho da luz saindo do laser até chegar a essa bolsinha, provavelmente você vai dizer que não. E tomara que você diga que não, senão eu vou dizer que você está vendo coisas. Você não está vendo porque a luz ela não está batendo em nada até chegar na bolsa. Agora faz o exercício mental comigo. Se eu jogar aqui uma fumaça, você com certeza vai perceber que vai ter uma linha reta saindo do laser até chegar na minha bolsa. Esse caminho todo ele vai acontecer exatamente porque a luz está batendo nas partículas de fumaça e das partículas de fumaça ela está se espalhando. Então veja essa imagem aqui que eu separei para vocês. Esse pontinho preto aqui é um ponto de luz. Essa luz está se propagando neste sentido aqui, ó, que é o sentido da luz transmitida. Esse ponto de luz está refletindo, ou seja, ela está com um espalhamento e uma parte desse espalhamento ele vai voltar exatamente como uma luz de retorno. E como é que o OTDR calcula? Como é que o OTDR sabe exatamente o local onde aconteceu um problema? Porque é o seguinte, gente, eu vou pegar aqui de novo o meu laser e vou fazer uma experiência com vocês. A tia nos ensinou lá na 8ª série, no 9º ano, enfim, não sei qual é a sua geração, que a velocidade é o espaço pelo tempo. Então o OTDR, na hora que ele dispara uma luz, ele dispara também um cronômetro. Na hora que essa luz chega de volta, ele para esse cronômetro. Então, se eu sei o tempo que a luz levou do laser até um ponto tal, eu sei o tempo que ela demorou para ir e voltar, e se eu sei também a velocidade da luz, que dentro da fibra ótica é aproximadamente 200 mil km por segundo, a gente pega a distância e a gente pega a velocidade, a gente pega a velocidade, a gente pega o tempo e automaticamente nós sabemos a distância de onde aconteceu essa atenuação. Quer que eu te mostre isso na prática? Eu tenho aqui uma caneta de luz visível, que é um Power Meter com VFL da Tuflex, inclusive marca muito boa, tá? Recomendo para vocês. Vou jogar aqui uma luz, deixa eu configurar ela aqui. Vou jogar aqui um laser. Desse laser, vou tirar esse OTDR aqui de cima para ele não se machucar. E aí eu vou fazer uma experiência com vocês. Eu vou apagar aqui a minha iluminação para vocês verem como vai ficar legal. Apaguei luz 1, apaguei luz 2. Você está vendo aqui nesse momento que essa bobina de fibra ótica do meu lado ela está brilhando. E por que ela está brilhando? Porque as partículas de luz estão batendo. Aliás, o fóton, o ponto de luz está batendo nas partículas de vidro e ela está simplesmente se espelhando, se espalhando. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, para ela ficar piscando,
O que é que você vai ver aqui de detalhe? Se você prestar atenção bem aqui embaixo, eu vou chamar a tua atenção para esse detalhe, a gente tem um ponto de luz aqui nesse localzinho que está piscando mais forte. Por que ela está piscando mais forte? Porque exatamente nesse ponto nós temos uma fusão. E a fusão, com a junção das duas fibras, essa fusão acaba também espelhando um pouco de luz. Agora deixa eu voltar aqui. Falando em luz, deixa eu melhorar aqui novamente o nosso ambiente. Vamos molhar a garganta. Ninguém é de ferro, né? Então o que acontece? Agora, se eu pegar aqui a outra ponta dessa bobina, vamos fazer nova experiência de novo, vocês vão perceber, olha só, que a luz ela está saindo aqui na ponta do conector. E o que é esse brilho na ponta do conector? Esse brilho é exatamente a luz batendo na pontinha do conector, e essa pontinha do conector ela está se espalhando. Então essa luz que está aqui na ponta do conector, ela é mais forte do que a luz da fibra, que é mais forte do que a luz da fusão. Então o que é uma atenuação? Como é que o OTDR identifica uma atenuação? Pessoal, é simples. Quanto maior o brilho, quanto maior a reflexão, maior a atenuação. Então uma atenuação, uma falha, nada mais é do que a luz fugindo. E a luz fugindo é exatamente uma atenuação. Beleza? Como é que a gente configura o tal do OTDR? Nesse vídeo aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês a parte de configuração, tá? E eu quero que vocês assistam os outros vídeos dessa playlist para poder vocês entenderem como é que a gente configura ele na prática. Por exemplo, um OTDR via via fibrativa, e eu tenho aqui também esse mini OTDR, e nós vamos fazer também uma série de vídeos sobre configurações de OTDRs das mais diversas marcas. Para a gente configurar o OTDR, para fazer uma análise do OTDR, a primeira coisa que nós precisamos saber é fazer uma análise das atenuações, pessoal. O que é que nós temos? A fibra ótica, o comprimento dela gera perda. E qual é a perda do comprimento da fibra ótica? Está aqui na minha tabelinha. Se você jogar uma luz em 1310 nanômetros, nós vamos ter 0,35 dB por quilômetro. Se jogar uma luz em 1490, nós vamos ter 0,31 dB por quilômetro. E se eu jogar uma luz em 1550, nós vamos ter 0,2 dB por quilômetro. E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que é o seguinte, deixa eu mostrar as outras atenuações. As outras perdas que nós temos é o seguinte, o conector ou a conexão, que é a junção dos conectores, ela vai gerar uma perda de 0,5 dB, e uma fusão vai gerar uma perda entre 0,1 e 0,3. Eu considero uma fusão de 0,1 dB uma boa perda. Agora, tem empresas que colocam o seu limite, o seu critério em 0,3 dB. Por quê? Por que será? Porque quando a gente está medindo uma fusão em 1310, a perda dela é maior, ela gera mais espelhamento, mais espalhamento. Daí, se você estiver trabalhando em 1310, a tua fusão vai gerar em torno de 0,3 dB de perda. E sabe o que é mais que gera perda? O splitter. Então o que nós temos aqui? O splitter, se for balanceado, nós temos essa tabelinha de perda. Splitter 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16, 1 para 32, 1 para 64. Aqui está os índices de perdas dos splitters balanceados. E se o splitter for desbalanceado, a gente também tem uma tabelinha de perdas. Essa é um pouquinho mais extensa. Você precisa decorar? É claro que não. Você vai printar essa tela e você vai guardar no teu celular essa tabelinha para que quando você estiver no campo, você saber quais são as perdas que você vai usar. GG, joinha, joinha, vamos para frente então. Eu vou desenhar aqui para vocês uma pequena rede, tá? Então, se eu desenhar aqui para vocês uma pequena rede, por exemplo, eu tenho aqui a minha OLT, da OLT a gente vai ter aqui um laser, vou desenhar aqui para vocês de forma rápida. Desse laser vai sair aqui uma fibra ótica, certo? Essa fibra ótica vai chegar lá na frente e vai encontrar uma fusão, aqui vai ser a minha bolinha. Dessa fusão ela vai encontrar um splitter. Nossa, que splitter feio, hein, gente? Ainda bem que eu não vivo de desenho. Se eu vivesse de desenho, o negócio estava difícil para mim. A saída desse splitter vai ter um conector que é quadrado e esse conector vai sair aqui no final. Ou seja, vou colocar aqui um pincelzinho vermelho. Quando essa luz estiver propagando na fibra, ela vai perder aqui aproximadamente entre 0,2 dB até
0,35 dB. Vai depender do comprimento de onda que você está trabalhando. Aí você vem aqui na tabela e consulta essas perdas de acordo com o comprimento de onda. Então vamos lá. Ó. Quando essa luz ela chega e encontra uma fusão, o que acontece, galera? Um pedacinho dela aqui ó, vai refletir. E essa reflexão é exatamente a minha perda da fusão. Então o que nós vamos ter? Quando isso acontecer com vocês, isso aqui vai ser aproximadamente entre 0,1 a 0,3 dB, ou seja, decibéis. O que é que isso quer dizer? Que se você estiver trabalhando em 1550, a perda vai ser em torno de 0,1. Se estiver trabalhando em torno de 1310, a perda vai ser 0,3. Beleza? Vamos nós. Continuando o nosso desenho, essa danadinha luz, ela vai vir um pedaço para cá, um pedaço para cá, um pedaço para cá e um pedaço para cá. Essa perda aqui vai depender do splitter. Como nesse caso é um splitter de 1 para 4, ou seja, aqui nós teremos uma perda de 7 dB. Beleza? GG, joinha, joinha. Essa bendita luz agora vai encontrar um conector e ao encontrar um conector, uma parte dela, isso aqui é um brilho, tá? Que eu estou tentando desenhar aqui. Uma parte dela vai fugir do conector. Essa fuga do conector vai ser exatamente uma perda. E essa perda vai ser de aproximadamente 0,5 dB. GG, joinha, joinha. Por exemplo, na hora que eu pegar um splitter, nesse caso aqui eu tenho um splitterzinho de 1 para 8. Se eu jogar aqui uma luz nesse splitter, percebam pessoal, olha que diferença. Eu queria que vocês tivessem agora uma memória visual, tá? Essa aqui é a luz. Se liga aqui na intensidade dessa luz. É a luz que está saindo direto da canetinha, beleza? Agora, se eu colocar esse cidadão aqui no meu splitter, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma luz bem mais fraca, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, essa é a intensidade da luz na saída do splitter e essa é a intensidade da luz antes de passar pelo splitter. Essa diferença da luz forte para a luz fraca é exatamente o tal da perda, o tal da atenuação. Espero que vocês tenham entendido. Como configurar? No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o OTDR na prática. E o que é certificar uma rede? Que diacho é isso? Que foi que me disseram que é certificar uma rede? Deixa eu tomar aqui um golinho para refrescar a garganta. Boa! Gente, certificar uma rede nada mais é do que você pega o OTDR, passa ele na tua fibra ótica, por exemplo, nessa bobina, e a perda que vai ter que dar nele tem que estar dentro dos parâmetros dessa tabela que eu estou mostrando para vocês. Ou seja, se eu pegar esse OTDR e jogar nesse splitter, como ele é um splitter de 1 para 8, então a perda vai ter que dar quanto? Venho aqui na tabela 10,5. Se a perda desse splitter for até 10,5, isso significa que a minha rede está certificada. Se eu tenho uma fusão e a minha fusão deu 0,5, rede não certificada. Se eu tenho um conector e esse conector dá 3 dB de perda, rede não certificada. Se eu tenho uma fibra e essa fibra está perdendo 1 dB para cada quilômetro, rede não certificada. Então, certificar uma rede, o nome já fala, é você se certificar de que as perdas dessa rede estão dentro dos padrões de qualidade. Beleza? Vamos para continuar esse negócio aqui. O que é uma largura de pulso, gente? Uma largura de pulso é a configuração do pulso que você vai colocar dentro da sua fibra ótica. Por exemplo, vou fazer aqui mais um desenho. Largura de pulso é o seguinte, eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Ó. Se liga aqui. Isso aqui, gente, é um pulso longo. Então a largura de pulso é o tempo que o meu laser fica aceso. Agora eu vou mostrar para vocês um pulso curto. Agora eu estou mostrando vários pulsos curtos e um pulso longo. O que é que isso influencia na tua rede? Isso influencia no seguinte. Por exemplo, eu vou colocar aqui agora no slide para vocês acompanharem. Esse aqui é um pulso de 1 segundo de largura. Esse aqui que eu vou mostrar para vocês agora é um pulso de meio segundo de largura. Acompanhe aqui comigo.
Esse aqui é um pulso de meio segundo de largura. Veja que ele está mais rápido. E agora eu vou colocar um pulso ainda mais rápido de 0,25 segundo. Ou seja, a largura do pulso é o tempo que o laser vai ficar aceso. E nos OTDRs, ele também é dado em metro. Por que ele é dado em metro? Porque é o seguinte, gente. Se eu acender o laser por 1 segundo, o pulso vai ficar assim, ó. O pulso vai ficar bem largo. E se eu der uma piscadinha bem rápida, esse pulso vai ficar assim, ó, bem curto. E por que o pessoal mede em metro? Porque a distância dele em metro é a distância daqui para cá. Então, às vezes o pulso tem 3 metros, às vezes o pulso tem 50 metros, 150 metros e assim sucessivamente. Então, um pulso curto, ele é menor em tempo e menor em distância. E um pulso longo, ele é maior em tempo e maior em distância. Agora, para que serve isso? Galera, quanto maior for a tua rede, maior tem que ser a largura de pulso. Quanto menor for a tua rede, menor tem que ser a tua largura de pulso. Beleza? Por exemplo, se a gente for medir uma rede de 200 km e o teu pulso for muito curto, como esse que eu estou colocando aqui, ele vai ser tão curtinho, tão rápido, que ele vai ter dificuldade de chegar no final da fibra. E se eu pegar uma fibra pequena, uma rede de 200 metros, e eu colocar um pulso muito longo, como esse aqui que eu estou mostrando, o que vai acontecer? Esse pulso vai gerar interferência nele mesmo, porque antes mesmo dele chegar no fim da fibra, ele já está voltando. Então a tua largura de pulso, você vai configurar de acordo com a tua distância. Distância curta, pulso curto. Distância longa, pulso longo. GG? Joinha, joinha? Então vamos continuar, né? O próximo parâmetro que nós temos é um parâmetro importantíssimo chamado zona morta. O que quer dizer uma zona morta, gente? A zona morta é um tamanho tão pequeno que a gente não vai conseguir medir no OTDR. Quer que eu te dê um exemplo? Eu vou pegar aqui um cordão óptico, aqui na minha bancada. Esse cordão óptico tem aproximadamente uns 2 metros. Então ele tem uma distância tão pequena que se eu usar o OTDR para medir ele, o OTDR não vai me dar distância, porque a luz é tão rápida que ele não vai detectar esse parâmetro aqui. Então isso é zona morta. Quer que eu te dê outro exemplo? Vamos lá, ó. Gosto de montar a rede porque fica legal, né? Nesse caso aqui desse nosso exemplo, nós temos 3 eventos, ó. Nós temos aqui uma fusão, nós temos aqui o splitter e nós temos aqui um conector. O que acontece nessa situação? Esses 3 eventos aqui, o evento 1, o evento 2 e o evento 3, evento 1, evento 2 e evento 3, eles estão tão próximos um do outro que a gente não vai conseguir fazer essa medição precisa. Então, quando eu pegar o meu OTDR e passar aqui num splitter, o que é que vai acontecer? Ele não vai me dar conector de entrada, splitter e conector de saída. Ele vai me dar um evento só, porque ele junta esses parâmetros que estão perto um do outro e analisa como se fosse uma coisa só. Joinha? Então, quando você estiver montando e certificando a sua rede, você já sabe, né? Se o evento estiver muito próximo um do outro, ele não vai aparecer. E aí, para você ter uma precisão melhor, é interessante que você coloque o pulso mais curto, porque o pulso curto ele consegue detectar uma zona morta menor. Beleza? GG? Joinha, joinha? Bora continuar aqui os nossos procedimentos, os trabalhos. Depois nós vamos configurar a distância do OTDR. A distância simplesmente é o tamanho da minha fibra, o tamanho da minha janela. E aí eu vou mostrar isso na prática daqui a pouco no próximo vídeo. E tem um outro dado super, mega, ultra power importante, que é um negocinho chamado medição de fibra ativa. Que cargas d'água é medição de uma fibra ativa dentro do OTDR? Gente, quando nós estamos trabalhando com GPON e com EPON, as OLTs, de acordo com essa figura que eu estou mostrando para vocês, a OLT manda luz em 1490 e a ONU que está aqui manda luz em 1310. Então, se eu pegar o OTDR que tenha apenas uma porta só, você vai analisar ele. Se ele tiver uma porta só, é porque provavelmente ele não mede fibra ativa. Agora, se ele tiver 2 portas de medição, provavelmente ele mede fibra ativa. Por exemplo, esse que eu estou na minha mão, ele tem inclusive uma porta chamada APC Live. Essa porta APC Live que eu estou mostrando para vocês é exatamente para fazer a medição de uma fibra viva, de uma fibra ativa. Esse OTDR aqui, por exemplo, ele já é diferente, ele tem apenas uma porta só.
E por que ele tem uma porta só? Porque, teoricamente, ele não lê fibra ativa. Agora eu vou dar um macete para vocês. Esse OTDR, por exemplo, ele faz medição em 1550. Agora, se você olhar aqui para a nossa rede, se você trabalhar com rede GPON, por exemplo, nós vemos que a gente trabalha com 1490 e a gente trabalha com 1310. Então, se eu colocar esse OTDR dentro dessa rede, ele vai ler de boa. Sabe por quê? Porque a OLT não emite luz em 1550. O gráfico vai ficar com um pouco de interferência, eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, mas ele vai conseguir fazer a leitura. Agora, se eu estiver trabalhando com o OTDR que tem a porta live, ou seja, a porta fibra viva, aí eu posso trabalhar sem medo nenhum para fazer essa medição dentro de qualquer dispositivo. Agora, de novo, se eu tenho um conversor de mídia como esse que eu estou mostrando para vocês aqui na imagem, se eu tiver um conversor de mídia que emite luz em 1550, uma rede ponto a ponto, e eu for usar esse OTDR, aí nós vamos ter o problema. Aí é onde mora o perigo. Sabe por quê? Porque o OTDR vai gerar interferência no conversor de mídia e o conversor de mídia vai gerar interferência no OTDR. Por fim, finalizando, nós temos o tempo de teste. E o tempo de teste é o tempo que o OTDR vai ficar fazendo leitura da nossa rede. Por exemplo, se a gente estiver fazendo medição em tempo real, como eu estou mostrando aqui no slide, a medição em tempo real, eu vou mostrar para vocês também na prática do OTDR, ele fica direto fazendo medições o tempo todo. Isso serve para você pegar uma falha no momento em que ela acontece, para você ficar analisando a rede, como esses testezinhos que eu vou ficar aqui mostrando para você. Quais são os parâmetros interessantes para fazer a medição da minha rede? Galera, é o seguinte, a tabela de pulsos é uma das coisas mais importantes que você tem para medir com qualidade. Se a rede for de até 500 metros, o que é que você vai ter? 3 nanosegundos. Rede de até 1 km, 10 nanosegundos. Rede de 30 km, 30 nanosegundos. E aí você vai vendo que essa tabelinha, você vai printar ela, que quanto maior for a distância, maior vai ser a minha largura de pulso. E quanto maior for o meu tempo, e quanto maior for a distância, maior também vai ser o meu tempo de teste, porque quanto maior a rede, mais o OTDR demora a fazer os processamentos. Beleza? Como é que a gente faz um teste ponto a ponto? Vou mostrar aqui para vocês. Um teste ponto a ponto, você tem que fazer do lado A e do lado B. Como assim, Alan? Lembra da zona morta que eu te falei? Então, quando eu jogo o OTDR do A para o B, ele vai pegar essa fusão, mas ele vai ter dificuldade de pegar essa fusão aqui do final. Por quê? Porque essa fusão do final já está perto do final da rede. Então vai estar muito longe e por estar muito longe ele vai ter dificuldade de pegar. Então, para certificar uma rede é interessante você medir com o OTDR desse lado e depois você mede com o OTDR desse outro lado, para você ter AB e BA. Essa é a dica para medição ponto a ponto. Para medição multiponto, galera, aí é que vem interessante, olha só. O indicado, gente, é você colocar o OTDR na saída do splitter. Por quê? Por exemplo, se eu colocar o OTDR na entrada do splitter, lá no começo da minha rede, essa rede aqui, por exemplo, a luz vai vir por aqui, vai entrar nesse cabo, vai entrar nesse splitter de 1 para 8. Na hora que eu ilumino a entrada desse splitter, todas as saídas ficarão iluminadas. E por qual caminho ela vai seguir? Não sei, gente. Então o que acontece? Ela pode vir para essa CTO, como pode vir para essa última CTO. A questão é que, dependendo da tua rede, a distância dessas duas CTOs pode estar dando aí até 2 km, 3 km de distância. Então, quando eu coloco aqui na entrada do splitter, nesse caso dessa rede eu vou ter 128 caminhos diferentes. Esses 128 caminhos diferentes eu não vou ter precisão na minha medida. E o que é que eu te aconselho a fazer? Faz o que eu fiz aqui. Você vai colocar o OTDR na entrada, aliás, na saída do splitter, porque a luz vai entrar aqui, vai vir para a entrada, depois vai entrar nessa fibra, depois vai vir para cá, depois vai entrar nesse splitter, vai vir aqui para a entrada, depois vai entrar nesse cabo, depois vai vir para o DIO e depois vai vir para a porta da OLT. Você só tem um caminho possível. Essa é a dica que eu deixo para vocês. Como é que faz isso na prática? Mexendo de novo. No próximo vídeo eu vou te mostrar, tá bom? Então, gente, agora vamos fazer as práticas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse aqui é um pré-requisito para você entender os próximos vídeos de teste, tá bom? Já deixa um joinha aí, compartilha com a galera, deixa um comentário aqui, nem que seja ruim, mas comenta.
Se eu esqueci de falar alguma coisa, comenta aqui que a gente vai interagir, beleza? Até o próximo vídeo. Grande abraço para vocês. Valeu!